Liturgia diária. Primeira leitura. Livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 a 2 e versículos 6 a 8. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 14. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Santo do Dia. Martírio de São João Batista. Filho de Zacarias e Isabel, João era primo de Jesus Cristo, a quem precedeu como um mensageiro de vida austera, segundo as regras dos nazarenos. São João Batista, de altas virtudes e rigorosas penitências, anunciou o advento do Cristo e, ao denunciar os vícios e injustiças, deixou Deus conduzi-lo ao cumprimento da profecia do anjo a seu respeito. Pois ele será grande perante o Senhor, não beberá nem vinho nem bebida fermentada, e será repleto do Espírito Santo desde o seio de sua mãe. Ele reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e ele mesmo caminhará à sua frente. Lucas, capítulo 1, versículo 15. São João Batista desejava que todos estivessem prontos para acolher o mais forte. Por isso, impelido pela missão profética, denunciou o pecado do governador da Galiléia, Herodes, que escandalosamente tinha raptado Herodíades, sua cunhada, e com ela vivia como esposo. Preso por Herodes Antipas em Maqueronte, na margem oriental do Mar Morto, a filha de Herodíades, Salomé, encantou o rei e recebeu o direito de pedir o que desejasse. Sendo assim, proporcionou o martírio do santo, pois realizou a vontade de sua vingativa mãe. Quero que me des imediatamente num prato a cabeça de João Batista. Marcos, capítulo 6, versículo 25. Dessa forma, através do martírio, o santo precursor deu sua vida e recebeu em recompensa a vida eterna, reservada àqueles que vivem com amor e fidelidade os mandamentos de Deus. São João Batista, rogai por nós. Segunda leitura. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículos 17 a 18, versículos 21b a 22 e versículo 27. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada,
e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 8, versículos 14 a 15 e versículos 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.